conversar um assunto bacana com você hoje, importante. Já sentiu vontade de pegar alguém da geração Z assim e esfregar ele já? Eu já. Mas por incapacidade de cuidar deles, de entender eles. Quero conversar com você hoje sobre a geração Z, a famosa geração Z. Fala em geração, você sabe qual é a sua geração? Você sabe qual é a geração que você nasceu, o ano que você nasceu, de acordo com a época que você nasceu? A influência que você recebeu determina a geração que você é. Geração silenciosa, baby boomer, geração X, geração Y, agora geração beta, os milênios. Depois você procura lá, é interessante você entender sobre isso, compreender o que significa esse estudo sobre as gerações. É muito importante você entender isso. Porque muita gente já falou para mim, cara, eu não acredito nisso não. Eu acho que é um erro, é um pensamento errado seu. Porque as gerações são determinadas pelo que aquele período imprimiu nele, exigiu dele, cobrou dele. Vou te dar um exemplo. Os baby boomers, que nasceram na época de 45, 46 ali, o que era que eles mais sofriam? Qual era o que o mundo, a época, mais imprimiram, pressionaram ele? Comida. Foi pós-guerra, não tinha alimento no mundo. Então eles tinham uma preocupação exagerada por comida. Armazenavam comida, né? Eu brinco nas minhas palestras sobre a tuia. Quem sabe o que é uma tuia? Tuia era um lugar de armazenar comida para o ano inteiro, para um período inteiro. Hoje nós não temos isso mais. Por que não temos mais? Porque não há necessidade, porque o mundo não exige, não precisamos disso mais. Eu brinco que eu falo que a tuia da geração Z é o iFood. Hoje você pega o celular e pede uma comida, 10 minutos, está na porta da sua casa, né? Feitinha, do seu gosto, do que você quis. Então muda a impressão, a criação, a tecnologia. Essa geração que está nascendo agora, a Alfa, aí, que nasceu de 2012 para cá, você já pensou, a hora que ela estiver entrando no mercado de trabalho, ela nasceu dentro da tecnologia. Ela nasceu, a tecnologia já estava implantada, funcionando. A tecnologia que eu falo é internet, computador, celular, o mundo na palma da mão. Que informação que os nossos avós tinham? Zero. Era carta, era jornal quando tinham, quando conseguiam um jornal. Então isso é o que influencia as gerações. E a geração Z, se você pesquisar na internet, você vai ver ali em torno de que nasceram entre 97 a 2012, mais ou menos. Então eles estão aí com 29 anos para menos, para mais, né? Para menos, 29, 28, 27 anos para menos. É uma geração que já recebeu muita tecnologia, recebeu muita informação, recebeu a internet. Eles usaram com facilidade. Então, meu amigo, se você acha que essa geração Z ela é ruim, cuidado, não pense assim. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que a primeira geração, que é mais burra que a anterior. Eu tive muita dificuldade de concordar, de acreditar com isso. Eu não concordo, não. Eu não concordo. Eu acho que nenhuma geração posterior é mais burra do que a anterior, porque ela recebe muito mais informação. E pessoas inteligentes são as que recebem muita informação, na minha compreensão do que é inteligência. Recebe e usa bem aquilo, absorve aquilo, né? Armazena aquela informação, usa a informação ao seu favor do bem e do mal. Nós sabemos disso. Então a geração Z, ela não é pior, ela é muito, mas é muito diferente. Ela tem hábitos diferentes do nosso, conceitos diferentes do nosso, sentimentos diferentes do nosso. Quer um exemplo? Quer uma geração que teve mais medo do que a geração dos nossos pais? Medo dos pais, medo do mundo,
ficavam no trabalho a vida inteira, num trabalho só, por medo de pedir demissão, por medo de não encontrar outro trabalho, por medo de não suprir as necessidades da família, né? De alimentação, de moradia, de saúde, de vestimenta, tinham medo. Essa geração não tem. Ela não tem esse medo que as anteriores tiveram. Isso é bom ou isso é ruim, não ter medo? Medo é um sentimento positivo ou negativo? O medo, ele te trava ou ele te impulsiona? É maravilhoso não ter medo. Eu não estou dizendo de não ter respeito. Não ter respeito é uma coisa, não ter medo é outra. Então essa nova geração, ela não tem medo dos desafios. Ela não tem medo do mundo. Ela tem mais coragem. Há 3 anos atrás, o meu filho virou e falou: pai, eu vou para a Austrália. A Austrália é do outro lado do mundo. Eu moro no Brasil. Eu fiquei desesperado, porque ele ia para a Austrália, falando mal inglês, sem conhecer ninguém, 2 dias de voo. Eu morava em Morrinhos, meu amigo, na idade dele, um pouco menos, e eu vim a Goiânia tratar de dente. Eu tinha medo, 120 quilômetros, eu tinha medo de vir para Goiânia. Meu filho não teve medo de ir para a Austrália. Então essa geração, ela enfrenta mais, ela tem menos medo, ela diz mais não. Às vezes ela diz não virando as costas e indo embora. Né? Ela não dá nem satisfação. E ela também tem os seus erros, vão ter os seus arrependimentos de certas atitudes. Um ponto que eu avalio como um ponto falho dessa geração é a comunicação. Veja bem que eu estou medindo pela minha régua. Né? A comunicação deles é via tecnologia que está disponível para eles. A nossa era via telefone ou olho no olho. Né? A nossa comunicação tinha emoção, tem emoção. É o tom de voz, a vírgula, o ponto. A deles não. A deles é mais fria, é aqui. Né? Então cada geração tem as suas características. Mas se você é um trabalhador, se você é um empregador, se você é um gerente, se você é um encarregado ou se você é um dono, o que está disponível para o mercado de trabalho, em maior número, é a geração Z. Não é as gerações mais velhas. Os mais velhos já têm um negócio próprio, já está bem empregado e feliz e satisfeito no trabalho dele, então tem menos disponibilidade de trabalho pessoas com 40, 50 anos. O que mais tem são a geração Z. E nós vamos ter que nos adaptar a eles. Ricardo, mas o que eu faço? Não sei, converso com eles. Troca ideia. Se você tem uma geração Z na sua empresa e você trabalha com eles, reúna com eles. Acredite ou não, eles gostam de ser ouvidos. Não é só de ouvir. Eles gostam de ser ouvidos, eles gostam de falar. Quando você conversa com a geração Z, a linguagem deles, o que eles entendem, o que eles querem, o que eles pretendem naquele propósito, naquilo que eles se propõem a fazer, eles são excelentes. Eles são muito bons. Mas nós temos que conversar, não dar uma ordem. Nós temos que desafiá-los, não dizer a eles que eles têm que fazer porque você está mandando. Isso não funciona. Toma muito cuidado com a sua linguagem com a geração Z. Se você der uma ordem, se você der uma imposição, se você achar porque você é dono, eles vão te obedecer, lamento te decepcionar. Eles não vão te obedecer. Eles querem entender o que estão fazendo, por que estão fazendo, como irão fazendo e se faz sentido. Se não fizer sentido para essa geração, meu amigo, dificilmente você vai ter sucesso com ela. Vou te dar um exemplo aqui que eu escutei outro dia do meu amigo Roberto Barcelos e eu achei fantástico. A minha avó, a minha mãe, compravam no açougue a peça de carne inteira e chegava em casa, limpava, cortava, fazia os bifes, ou moía, ou picava para fazer aquele prato com aquela carne. Comprava a peça para ficar mais barato. A minha geração já quis comprar o potinho de plástico com os bifes cortadinhos, praticidade, né? Nós somos 3, então tem um pacotinho com os 3 bifes, eu vou fazer o almoço, eu vou lá, tiro os 3 bifes, faço rápido, mais prático, não é isso? As gerações futuras,
a Z, a Alfa que vão vir, não vão comprar por causa do potinho de plástico, porque ele não é sustentável. O pote de plástico, ele fica na natureza 200, 300, 400 anos. Olha a consciência de sustentabilidade que eles têm, que nós não tínhamos. Estamos tendo. Então, é essa dica, é esse olhar que eu queria deixar para você. Veja bem que eu não estou protegendo eles e falando bem deles. Eu estou falando da adaptabilidade que nós temos que ter com eles e eles conosco. A geração Z também precisa entender que eles podem aprender com os mais velhos e devem aprender com os mais velhos. E os mais velhos entender que eles também têm coisas para aprender com os mais novos. Nós temos muita dificuldade. Eu tenho 59 anos. Como é que funciona a minha cabeça para aprender algo com um menino de 20? Esse menino não tem nada para me ensinar. É aí que o encaixe está faltando. Ele tem muita coisa para nos ensinar. A dificuldade está em mim também, em desaprender algo que eu aprendi e aprender algo novo. Aprenda com a geração Z. Se você tem um aí, procura fazer diferente. Senta com ele, mostra esse vídeo para ele, chama ele e fala, vem cá, assiste esse vídeo comigo aqui. Ó. O que você acha disso? Pergunta a opinião dele sobre esse vídeo que nós estamos falando. E aproveita, coloca no comentário aí a opinião dele e a sua. O que você achou do que eu falei? O que você sentiu com o que eu falei? Deixa aí no comentário para mim, deixa eu saber o que você pensa, o que você sentiu com esse vídeo, até para a gente fazer mais vídeos ensinando, mostrando, desafiando a gente a pensar mais. É isso que essa maquinazinha aqui faz com a gente. Ela nos desafia a pensar mais. E ó, cuidado se você tem o pensamento que as inteligências artificiais, os chat GPTs aí da vida, vão deixá-los mais burros, tá? Cuidado. Eu escutei uma palestra outro dia que o palestrante deixou muito claro. Os chat GPTs vieram para deixar as pessoas mais inteligentes. E eu pensava diferente. Pessoas inteligentes são aquelas que recebem mais informações e usam essas informações para produzir mais, para enriquecer mais, para fazer mais coisas. Então, o chat GPT, os clouds da vida, todas as inteligências artificiais, vai facilitar a nossa vida e vai nos deixar mais capazes de fazer mais coisas, de entender mais coisas. Cuidado aí se você tem um pensamento que o chat GPT emburrece. Emburrece não. Deixa um comentário aí para mim. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue o nosso canal. Esses vídeos são feitos para a gente conversar, discutir, trocar ideia, trocar informação. Concordando ou discordando, não tem importância. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus.